profeta, que ela é secretária executiva do Instituto Haggai. Haggai que é benção, né, Carol? Fala um pouquinho pra gente do Haggai. O que é o Haggai? Pra quem não conhece o Haggai, que assim, o pessoal que talvez não conheça o Haggai vai amar o Haggai, porque o Haggai realmente é um instituto que faz a diferença nesse planeta, eu diria, viu? É verdade, é verdade. O Instituto Haggai é um instituto que treina líderes e profissionais cristãos da Ásia, África e América Latina, para que eles possam aprimorar as suas qualidades de liderança e evangelismo, e para evangelizar no seu próprio país, na sua própria cultura, na sua própria língua, e treinar outros para fazer o mesmo. Então, é um instituto muito sério com relação a treinamento de líderes e profissionais cristãos, não somente no meio eclesiástico, mas também no meio de profissionais, né? Esse é o foco. Isso que é legal, essa interação, a Carol que vai lá em novembro, né? Essa interação entre líderes... Seja bem-vinda, a nossa nova graduada do Haggai em Minas, hein? É uma semana, né? De sábado a quarta-feira, né? Eu volto na quinta. Agora, só para a gente entender, então, o objetivo dessa preocupação mesmo. O que vocês querem passar para os missionários ou para as pessoas que trabalham diretamente com esses missionários? Essa visão, porque a gente sabe que no nosso país tem uma visão seguinte, o missionário, ele vai viajar de qualquer maneira, vai ficar em qualquer lugar, vai dormir no chão se precisar. E não pode reclamar, viu? Sem reclamar, se reclamar não é missionário. Sem reclamar porque é obra de Deus. Senão não é chamado. Deus. Quem tem chamado aceita tudo, né? Ou seja, você faz para Deus, então pode ser de qualquer maneira. Você tem que passar tudo por Deus. E as coisas não são bem assim, porque as pessoas precisam de um cuidado, de um aparato, de uma preparação, porque é muito fácil a pessoa no meio do caminho desistir, né? É verdade. Como que eu vou viver nessa condição? E a gente é espírito, mas a gente vive num corpo, né? É verdade. Fala sobre essa importância e o que vocês querem passar com isso. Bem, esse é um projeto pessoal, né? Que assim, Deus me deu ele na reunião de executivos do Instituto Haggai no ano passado. Um projeto teu, então? É um projeto pessoal, que legal, né? Então, durante a nossa reunião de executivos, o Maurício Cunha, que é um líder na área de missão integral, ele estava falando sobre como que ele fez, como que ele foi a Burkina Faso, a países fechados, né, para avaliar projetos de missionários nessas regiões. E nesse momento eu me vi fazendo isso também, né? Eu falei assim, Deus me deu o dom de língua, de inglês, capacitação na área de projetos. E eu falei assim, bem, eu posso usar o conhecimento que Deus me deu nessa área para poder também ajudar os missionários que estão em campo. E com isso eu falei assim, mas é muito pouco eu simplesmente ir no campo missionário, né, para verificar o que o missionário está fazendo no campo. Ele tem outras necessidades, né? Uau. Que necessidades são essas, né? Às vezes ele pode estar com um filho doente, às vezes ele precisa ir no dentista, ele precisa de um psicólogo, ele está passando um problema familiar, ele não tem dinheiro para pagar o aluguel, né? Então eu falei assim, gente, nós somos um ser integral, corpo, alma e espírito. Então o missionário é um ser integral, ele é corpo, alma e espírito, ele precisa ser cuidado corpo, alma e espírito, né? Não é somente mandar ele para um campo missionário e falar assim, bem, nós vamos mandar uma oferta para você mensalmente, você nos manda o relatório de quantas almas você ganhou, né? Mas é muito além disso, porque ele está ali para cuidar de vidas, né? E ele precisa também ser cuidado, a sua família precisa ser cuidada. Nossa, né? Thaís, que fantástico a gente observar essa sua visão, a visão que Deus deu para você, vou colocar assim. A gente teve um pouco tempo atrás o pastor Mário Freitas aqui da Mais, e ele dizia mais ou menos a mesma coisa que você disse, que antigamente a igreja enviava os missionários até mesmo porque é o que nós tínhamos, né? Então o missionário falava, não, eu vou, pastor, vamos que vamos, ia para lá. Então ele passava por duras penas e ele falava, hoje em dia o missionário é mais uma liderança local do que um próprio pregador apenas da palavra. Ele prega fazendo alianças e para isso ele precisa desenvolver uma boa língua, ele precisa ter uma boa alimentação, ele precisa às vezes estar bem vestido, até apresentável, porque senão ele não vai nem ser recepcionado por certas lideranças. E eu queria que você falasse um pouco a fundo, na prática, como que funciona isso. Por exemplo, um missionário que foi para um país tão distante, como que funciona isso na prática, Thaís? Olha, por exemplo, nós fizemos algo prático na semana passada, né? Na sexta-feira passada, nós promovemos aqui em Belo Horizonte o Dia do Cuidado Integral do Missionário. Né? Nós trouxemos aí algumas fotos para mostrar para vocês o que foi. Nós convidamos os missionários que estão baseados em Belo Horizonte para que nós cuidássemos dele. Né? Então, nós tivemos a presença de 73 missionários, né, de várias agências missionárias, principalmente da Jocum e da UEC Brasil, e de outras igrejas também.
E nós cuidamos desses missionários corpo, alma e espírito. Não, né? Peraí, o Hagai não está cuidando dos missionários do Hagai, é de outro, qualquer que seja a denominação, ou seja, o Hagai só vem aqui e traz e presta... Eles me treinaram. O Hagai me treinou, me capacitou, né? E eu realmente faço esse projeto aqui para os missionários, é algo que Deus colocou no meu coração. O Hagai, ele foi um instrumento que Deus usou para aprimorar as minhas qualidades de liderança. Né? Eu falo que eu sou administradora de formação, que eu formei administração, eu sou auditora interna de profissão, porque eu trabalho com auditoria interna, e eu sou missionária de coração. Tá? Que legal. Né? Então, assim, quando eu fui fazer vestibular, eu pedi para Deus para que eu fosse fazer algo que eu pudesse usar em missões. Então, o dom que Deus me deu de administração, de organização e de planejamento, eu uso para o reino em missões. Que imenso. Né? Além de trabalhar também no meio secular e voluntariamente no Instituto Hagai. Então, desde pequena, eu tenho esse clamor por missões. Né? E eu vi muitos missionários quebrados no campo. Né? Muitos missionários assim, feridos, magoados, maltratados, sem cuidado. Né? E isso corta o meu coração. Sabe? Eu adoto missionários no campo e assim... A minha filhada me liga, Thaís, eu tô cansada, eu tô exausta, eu preciso de férias. Você não entende o que eu tô passando aqui, sabe? Você não tá aqui. Eu falei assim, nossa, não, mas vamos cuidar de você, sabe? Vamos cuidar. O que eu posso fazer para te ajudar? Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. E quando às vezes ela tá muito distante, como que você faz? Pois como que é feito esse trabalho? Porque às vezes a distância é muito longa. Né? Não tem como você ir pessoalmente. E às vezes ela tá precisando de um colo lá. Como é que vocês trabalham isso? Com conexões, né? Então, assim, eu estou iniciando esse trabalho de cuidado integral, né, agora. Nós temos, existe um grupo no Brasil chamado Cuidado Integral do Missionário, que é o CIM, e tem o CIM Minas. Então, a gente está procurando desenvolver justamente essas parcerias, né, para poder cuidar. Então, por exemplo, existe também o Member Care, Global Member Care, que são trabalhos de cuidado integral do missionário no mundo. E que eles vão, por exemplo, agora eu estive na Índia mês passado, para contribuir com 2 missionários da Jocum, dando aula na Escola de Crianças em Risco da Jocum. Lá eu peguei as minhas férias e doei para missões. Né? Então eu fui lá, paguei todas as minhas despesas, fui abençoar, né, 5 pessoas, 4 indianos e uma boliviana, né, Escolas de Desenvolvimento Comunitário. E aí lá tinha o pessoal da Jocum trabalhando com essa questão de member care. E aí eles falando que ano passado eles foram para Goa, que é uma cidade que tem lá, que tem um grupo lá na Índia que trabalha com essa questão de cuidado integral e levaram eles para um final de semana no hotel, para eles serem cuidados. Né? Então todos os missionários ali da região, eles puderam ir para aquele hotel num preço bem acessível, né? Para que eles pudessem ser cuidados. Então, eles tiveram gincana, tiveram jantar, tiveram brincadeiras, tiveram cuidado com as crianças, unha, massagem. Que legal. Né? E foi isso que a gente proporcionou na sexta-feira para os nossos missionários. A gente, inclusive, tem fotos, daqui a pouquinho a gente vai mostrar as fotos que a Thaís trouxe. A gente está deixando no ponto as fotos para a gente ter uma ideia do que aconteceu nisso tudo. Muito legal. E eu sei que isso, Thaís, com certeza, muitos testemunhos acontecem, muitos depoimentos dos próprios missionários. Mas a gente fica muito feliz com o ganho de novas vidas em países, às vezes, que o evangelho é proibido e as pessoas estão lá sofrendo, até entregando a própria vida, né? Porque é uma questão de você falar, olha, eu estou aqui correndo todo tipo de risco. Eu queria que você falasse um pouco dos testemunhos que já chegaram. Quanto tempo tem desse trabalho que você está desempenhando? Bem, esse dia do cuidado foi ontem, né? Mas a gente já está, né, desenvolvendo isso desde o começo do ano. Ou seja, não tem nenhum ano ainda e eu queria saber que você falasse um pouco dos testemunhos que já existem. Isso. De sexta-feira, uma missionária virou para mim e falou assim, olha, tem 21 anos que eu estou no campo missionário e é a primeira vez que um brasileiro faz isso por nós. Uau! Ela falou assim, para não dizer que nunca foi feito isso, uma vez um grupo de americanos nos mandou para um hotel 5 estrelas em São Paulo, com tudo pago. Mas é a primeira vez que nós estamos recebendo esse cuidado, esse carinho por um brasileiro. Olha, sabe? Então, assim, quando eu voltei do Hagai ano passado com essa ideia de cuidado integral do missionário, né, de proporcionar, assim, de fazer uma pesquisa com os missionários, de ver qual que é a demanda deles, né, como que a gente pode ajudá-los.
no âmbito, né, corpo, alma e espírito, né? Na questão da saúde financeira, da saúde emocional, da saúde familiar, da saúde física, né? Então, como que a gente pode desenvolver treinamentos online ou presenciais, né? Como que a gente pode ir a campo para avaliar, ajudá-los a desenvolver o seu projeto, né? E como que a gente pode, por exemplo, às vezes conseguir conexões com médicos aqui que possam ajudá-los, né? Nessas questões. Então, assim, para focar nesse cuidado, né? Os filhos dos missionários, né? Porque filho de missionário, gente, não é missionário mirim, viu? Isso é um chamado, né? Filho de missionário tem nome, CPF, identidade. Identidade própria, né? Eu perguntar como às vezes a pessoa está assistindo, ela fala, eu não sei se eu tenho esse chamado, não. Como reconhecer esse chamado? E também, se às vezes, por exemplo, porque eu acredito que às vezes a pessoa pode ir na empolgação, em algum momento desanimar. Né? Como a gente perceber para a gente não se frustrar também. Ou romantizar demais ou não. Fala um pouquinho pra gente. Eu até acredito que quando a pessoa converte, é muito comum as pessoas, eu quero ser missionário, quero ir para o campo, quero passar fome, as pessoas pensam isso, para pregar o evangelho. Eu acredito que a maioria das pessoas que se convertem, mas depois elas vão identificando o seu chamado, né? Olha, essa questão do cuidado integral com o missionário é justamente para isso, para resgatar a dignidade do missionário, sabe? Para mostrar que ele não precisa fazer um voto de pobreza para ser um missionário no campo, sabe? Você tem que ter a sua dignidade, sabe? A sua dignidade pessoal, uma boa apresentação, cuidar de si, porque para você cuidar do outro, você tem que estar bem consigo mesmo. Claro. Né? Então, o nosso objetivo é esse, é cuidar de quem cuida dos outros. Né? É justamente por quê? Porque o missionário ele absorve tanta coisa, principalmente quando ele lida com situações de risco, com situações de conflito, né? Ele lida com situações com estresse, com situações emocionais, né? Ele absorve muita coisa. Então é justamente para a gente poder ajudá-lo, né? A liberar um pouco disso, né? E a pensar em si também. Né, a pensar em si e a focalizar nisso também. Sim, a gente vê biblicamente isso comprovado, a gente vê Paulo agradecendo a igreja de Filipos, falando, olha, vocês, filipenses, vocês ajudaram demais a meu ministério, vocês tiveram oportunidade, ou seja, de abençoar, ou seja, Thaís, o que você está fazendo é uma oportunidade que Deus te dá, inclusive, para você motivar outras pessoas para fazer igual. Eu imagino que você não está sozinha nesse projeto, porque seria muito difícil para você num projeto desse estar sozinha. Existem pessoas que te acompanham, como que é a equipe? E se alguém que está nos assistindo também quer cooperar com você, como fazer? Olha, eu vou falar que assim, foi um desafio, né? Esse dia do cuidado integral do missionário, nós lançamos a ideia no Sim Minas, né, para poder fazer isso. E eu desafiei os meus amigos. Então, assim, os meus amigos foram comigo, né, nesse dia do cuidado integral do missionário para cuidar dos missionários. E eles se sentiram muito honrados de cuidar de quem cuida dos outros. Sim. Sabe? Então, nós tivemos ali enfermeira, nós tivemos cabeleireiro, advogado, um consultor de finanças. O pastor Zezinho deu uma palavra. Você está falando, já está passando as fotos aí. Olha que bacana. Nós tivemos um café da manhã maravilhoso, né? Com o pessoal do Sacolano Mendes Sá, eles nos abençoaram com as frutas. Legal. Né? Legal. E nós fizemos Namorada do Rei, que é a pousada, e eu lancei essa ideia pro meu tio. E eu falei com ele, né, sobre essa ideia. Ele falou assim, não, eu dou um almoço para 100 missionários. Você consegue colocar 100 missionários na pousada? Eu falei assim, consigo? Pô, isso é rápido demais. E aí estão, né? Aí estão os nossos missionários. Nós colocamos 73 missionários, né? De 14 nacionalidades diferentes, gente. Nossa, tinha missionários de 14 nacionalidades diferentes. O pessoal no lazer, junto com seus filhos, eu presumo. Junto com seus filhos, né? Eles puderam levar a família. Foi um dia, assim, muito bacana para eles, sabe? Eles tiveram, assim, um cuidado com a família. Teve até um aniversário surpresa. Tinha um menino fazendo aniversário. Isso cuidando da saúde deles, é isso? Cuidando da saúde, medindo a pressão. Medindo a pressão. Né? Foram feitos 25 atendimentos, né? Medindo não só a pressão, mas também a glicose, né?